Oi pessoal, eu sou a Ana Marcela e sejam muito bem-vindos ao canal Life! Yay! Bom, faz muito tempo que eu não gravo, né? Infelizmente, desculpa. E eu quero agradecer a todos que continuam no canal, que continuam comentando nos outros vídeos, que continuam se inscrevendo e eu tô muito feliz com isso. E hoje é o primeiro vídeo do ano, então eu pensei, a maioria das pessoas tem uma lista, né, de coisas que elas querem cumprir no ano, uma lista de metas, e a maioria das pessoas tem o que eu vou falar nesse vídeo, que você já deve ter visto no título, mas enfim, como meta para cumprir no ano. Por exemplo, aprender inglês, aprender em espanhol. E qual melhor maneira de começar o ano do que receber uma dica de como aprender inglês sozinho, né? Ou inglês ou espanhol, qualquer idioma que você quiser. Sozinho, sem gastar dinheiro, só correr atrás, de graça, na internet. Aí, livre. Então vamos começar com o vídeo. Aí eu comecei a assistir vídeos de nativos americanos, mas não ensinando a língua, não, eles simplesmente com o conteúdo deles. Por exemplo, eu assisti muito daily vloggers, que são youtubers que vlogam a vida deles, então a família deles, vlogam o dia a dia deles, eles vlogam todos os dias, então coisas normais do dia a dia eles gravam. Isso me ajudou muito para aprender muitas coisas que na escola você não aprende. Então, eu comecei a assistir, mas no começo, eu vou confessar, no começo não era prazeroso, eu não gostava de assistir, porque eu não entendia nada, eu ficava confusa, ficava tipo, ai, que coisa chata, não entendendo nada que essa pessoa tá falando. Então, no começo era muito, muito chato. Mas eu falei, olha, eu preciso me dedicar, porque se eu não me dedicar, eu não vou aprender. Então eu assistia todos os dias, todos os dias. Era chato, às vezes eu não queria, mas eu falava, Ana, você vai, você vai. Então eu comecei a fazer isso. Aí eu comecei a assistir, aí eu comecei a entender aos poucos. E quando eu já tava entendendo um certo grau, eu comecei a repetir o que as pessoas falavam. Comecei a repetir até o som sair igual da pessoa. Se a pessoa falava, I'm hungry, eu ficava, I'm hungry, I'm hungry, I'm hungry. Até sair exatamente igual. Exatamente igual. Se eu escutava algum sotaquinho meu, eu falava, não, vou continuar, até eu conseguir. Aí eu comecei a fazer isso, comecei a me dedicar. E aí, depois disso, eu comecei a formular frases. Comecei a formular frases sozinha, em inglês. Comecei a pegar, se isso significa isso, aquilo significa aquilo outro, então eu vou fazer e vou juntar. Comecei a pensar em voz alta, falava tudo que eu ia fazer, o que eu tava sentindo, o que eu tava pensando, tudo em voz alta. Aí, eu não sei se você tem costume de orar ou não, mas eu sim, então eu começava a orar e eu orava em voz alta, em inglês, porque eu pensava, Deus não vai me julgar e ele sabe o que tá no meu coração, ele entende o que eu tô falando, então não tem problema. E aí eu orava em voz alta em inglês. Aí eu comecei a fazer isso e fiquei muito tempo fazendo isso. Isso me ajudou muito, porque quando eu escutava as pessoas falando, eu já entendi o que ela tava falando e eu tinha segurança em responder, porque como eu já tinha repetido muitas palavras e muitas frases, muitas coisas, isso me dava segurança de responder a pessoa, sem ficar tipo, ai meu Deus, será que eu tô falando errado? Não, porque eu pensava, não, eu tô falando certo porque eu ouvi uma nativa falando assim, então eu sei que é assim que se fala. Então eu já tive uma segurança. E aí, depois, quando eu já tava um tempo falando, eu mudei pra Maiorca e eu comecei a fazer um curso de administração e nesse curso tinha aula de inglês. E eu fiquei super animada, porque era todos os dias e o professor era muito legal e tal. Só que no começo não, nas aulas todas, eu meio que não aproveitei muito, porque todo mundo da minha sala, fora acho que uns outros 3 alunos, todo mundo era muito básico. Tipo, não sabia nem se apresentar, ou era muito básico, não tinha a segurança de falar, nem nada, eu não entendia nada. Então, como os alunos tinham muitas diferenças de níveis, o professor fazia o seguinte, os que já eram mais avançados, ele dava livro e falava, ó, vocês ficam lendo as palavras que vocês não conhecem, vocês
grifam, procuram significado, ou vêm perguntar pra mim, enfim. Então, na verdade, as aulas de inglês a gente estudava sozinho. A gente meio que não tinha professor, porque o professor tava dando mais atenção pros outros que eram mais básicos. Foi aí que eu comecei a ler e a escrever, porque até então eu não tinha começado ainda. E aí eu comecei a ler e a escrever, e aí foi me ajudando muito, eu fui avançando. E hoje eu já consigo assistir filmes sem legenda, eu escuto a música, eu já sei o significado na mesma hora, e eu já tenho pensamentos em inglês, porque como eu já pensava em voz alta em inglês, eu já comecei a pensar automaticamente em inglês. Então, hoje, pra mim, se eu converso com um nativo, eu não tenho aquela coisa de ficar traduzindo pensamentos. Não, eu já penso em inglês e já respondo. Ele já me fala, eu já entendo, já respondo. Então, isso me ajudou bastante. Sempre que as pessoas me pedem alguma dica, ou as pessoas me perguntam, ai, Ana, o que você acha que eu devo fazer pra aprender e tal? Olha, uma coisa que eu indico. Se você vai começar a aprender o idioma, não começa a aprender a ler e a escrever direto, ou tipo procurar verbos ou aprender a gramática. Não faz isso. Por quê? Pensa na lógica, pensa comigo. Quando você aprendeu a sua língua nativa, que não sei qual é a sua língua nativa, a minha é o português. Quando eu aprendi a minha língua nativa, ninguém me sentou na cadeira e falou, olha, Ana, a gramática é assim, 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 os verbos são assim, 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 quando eu tinha 1 ou 2 anos de idade. Não, né? Eu escutava os meus pais, os meus tios, a minha família que estava em volta de mim, eu escutava eles falando e eu entendia o que eles falavam, de tanto eu escutar, né? Eu ficar um tempão, um ano escutando, então eu comecei a entender e eu comecei a repetir o que eles falavam e é normal, eu repetir o que eles falavam, muitas vezes eu falava errado, porque criança fala errado, porque está aprendendo, é a mesma coisa quando nós estamos aprendendo um idioma. A gente vai falar errado? Vai, mas porque nós estamos aprendendo. Então, e aí a criança, com quanto tempo que ela vai começar a ler e a escrever? Quando ela já tem 5, 6 anos, algumas 4, ou não sei, depende da criança, né? 5, 6 anos, aí ela vai começar a ler, a escrever, a aprender gramática, aprendendo que. Não, gramática eu acho que é mais pra frente ainda, né? Enfim, primeiro ela é alfabetizada pra depois ela aprender gramática e tal e tal. Então, isso é um processo. Então, por que nós queremos acelerar esse processo quando a gente vai aprender outro idioma? Não precisa, o processo tem que ser o mesmo. Escutar, entender, repetir, depois aprender a escrever, mas como você já é alfabetizado, já é um pouco mais fácil. Mas aí você aprende qual que é a gramática do outro idioma. E é isso aí, espero que não tenha ficado confuso. Foi assim que eu aprendi inglês. O espanhol, como eu falei, foi no dia a dia. E alguma dúvida, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo aqui, manda pros seus amigos, para aquele amigo que quer aprender inglês, mas não tem dinheiro para pagar um curso, ou quer aprender outro idioma, mas não tem dinheiro para pagar um curso, porque eu sei, é muito caro. Então, indica pros seus amigos aqui esse vídeo, para que eles possam aprender grátis, sozinhos, sem problema nenhum. E é isso aí, eu espero que vocês tenham um maravilhoso 2017 e a gente se vê por aqui.